Amém? Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9. Nos diz assim a palavra de Deus: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Tu és o Deus eterno. De geração em geração Tu és Deus. Louvado é o Teu santo nome. Senhor, nós estamos diante da Tua eterna palavra. Senhor, a Tua palavra que não passa, ó Deus, mas que ela se cumpre na nossa vida, ó Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Suplicamos a Ti, ó Deus, vem falar conosco nesta manhã. Vem nos exortar, ó Pai. Senhor, corrige, Senhor, no que for necessário, ó Deus. E glorifica o Teu nome na nossa vida. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar. Meus irmãos, essa carta escrita ao povo hebreu. O povo hebreu, eles saíam de uma tradição, eles saíam da lei e aceitavam a graça do Senhor Jesus. Mas muita coisa que eles haviam vivido no passado, enquanto estavam ali debaixo do judaísmo, debaixo da lei, muitas coisas ainda estava impregnado na mente dos irmãos ali. Então o autor, ou o escritor da carta aos Hebreus, ele vem traçar uma diferença entre o sacerdócio humano e o sacerdócio de Cristo. Ele vem explicar como era, ou como era naqueles dias, o sacerdote, mesmo que chamado por Deus, levantado por Deus para o sacerdócio, mas também uma pessoa que necessitava da graça e do perdão de Deus. Embora ele apresentasse sacrifício a Deus pelo pecado do povo, também ele tinha necessidade de apresentar a Deus sacrifício, primeiramente pelos seus pecados, para depois ter condição de ser aceito na presença de Deus, para então assim apresentar o sacrifício em favor da vida do povo. Era um sacerdócio limitado à condição humana, limitado à natureza pecaminosa humana, porque mesmo sendo sacerdote, chamado e abençoado por Deus, ungido por Deus para aquele trabalho, a palavra nos fala
que também ele estava sujeito às mesmas condições do povo, estava sujeito ao pecado, e ele necessitava também do perdão de Deus. Então o sacerdote, ele sempre, quando ele entrava, né, ali no Santo dos Santos, né, ele não entrava sem sangue. A carta aos Hebreus nos fala exatamente como ele entrava. Primeiro ele sacrificava o animal ali por si, e quando ele entrava levando o sangue daquele animal na sua frente, uma bacia com aquele sangue, né? E ele representava ali, um animal já foi morto pelo meu pecado, alguém já pagou pelos meus pecados, para que fosse aceito diante de Deus. Então aqui o escritor, ele vem traçar essa diferença, né? Ele expõe como é o sacerdócio humano chamado por Deus, né? E dá o exemplo de Arão, né? Que foi o primeiro sacerdote, ali quando Deus resolve tirar o povo da escravidão, né? O primeiro sacerdote humano, ali depois da saída do povo do Egito, né? Para que Arão pudesse então apresentar a Deus os sacrifícios pelo povo. E o autor aqui, ele coloca Arão como exemplo desse sacerdócio humano, limitado e sujeito à natureza humana. E logo em seguida ele vai expor como é o sacerdócio de Cristo. Primeiro, Cristo não se elegeu sacerdote. Cristo, ele, mesmo sendo Deus, a palavra nos fala que ele não usurpou ser igual a Deus. O sacerdócio sempre foi um chamado de Deus, seja na antiga aliança ou seja na nova aliança. Deus chamou a Arão e os demais sacerdotes. E Cristo, ele não teve por usurpação se colocar a si mesmo como sacerdote, mas ele foi chamado pelo Pai. Deus, o Pai, o Criador, deu testemunho desse chamado. É o que nós vemos no versículo 6. Como está escrito no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui agora, nós já temos uma grande diferença. Os sacerdotes humanos, eles eram segundo a ordem de Levi, segundo a ordem dos filhos de Levi, descendentes de Arão, todos segundo a ordem de Levi. Mas Jesus Cristo vem e quebra essa tradição, e agora Jesus Cristo é um sacerdote não mais segundo a ordem de Levi, não mais segundo a ordem humana, mas agora ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? A palavra nos fala que Melquisedeque foi aquele que não teve princípio e nem fim. Se nós olharmos em toda a palavra de Deus, nós não vemos qual foi a genealogia de Melquisedeque. Não teve princípio e nem fim. Então, Melquisedeque é a representação direta de Deus sobre a terra. Quando Abraão encontra com Melquisedeque, Abraão oferece ali os dízimos e as ofertas. Nós oferecemos as nossas ofertas, a nossa vida oferecemos a Deus. Melquisedeque é a representação de Deus, aquele que não tem início e não tem fim, mas que vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus agora é um sacerdote, não mais segundo a linhagem humana, mas segundo uma linhagem divina, uma linhagem que não tem início e nem tem fim. Por isso, Deus vem dizer que ele é sacerdote eternamente. E a palavra eternamente, ou a palavra eterno, não quer dizer de hoje para o futuro eternamente. Mas a palavra eterno significa desde o início
ou antes do início até após o final. É eterno. Então Jesus, ele é sacerdote eternamente. Lá nos primórdios da criação, Jesus já era um sacerdote. E lá no final, nos últimos dias, em todas as coisas que acontecerão, Jesus é o nosso sacerdote eterno. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra nos fala como que ele conquistou essa posição de sumo sacerdote. A palavra nos fala o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, e lágrimas, e oração, e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele foi enviado para cumprir um plano eterno. O plano de Deus para a salvação do homem, ele precede a criação. Antes que Deus criasse todas as coisas, o plano de salvação de Deus já estava estabelecido. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, quando Ele esteve conosco, o Senhor Jesus padeceu por nós. A palavra nos fala que o Senhor Jesus se ofereceu a si mesmo com grande clamor e com lágrimas e orações. Nós só estamos aqui hoje porque o Senhor Jesus intercedeu por nós. Em todo momento de seu ministério terreno, o Senhor Jesus esteve suplicando por uma igreja fiel, por uma igreja que aceitasse o seu sacrifício e que tivesse plena consciência do seu pecado e da salvação que há em Cristo Jesus. Jesus passava as madrugadas em orações pela minha vida e pela sua, com grande clamor. Às vezes nós não conseguimos imaginar o Filho de Deus passando por essas coisas, nos desertos, no frio intenso, nas madrugadas dos desertos, o Senhor Jesus intercedendo pela sua vida, clamando ao Pai para nos sustentar, com orações e lágrimas. O Senhor Jesus chorou pela minha vida e pela sua. Nós precisamos valorizar o ministério terreno do Senhor Jesus. Não fosse pela vinda do Senhor Jesus, nós estaríamos condenados. Se não fosse o Senhor Jesus interceder por nós, a ira de Deus já teria sido consumado sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 23, vem dizer que se não fosse as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Deus já teria consumido a nossa vida, cada um de nós, pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. E a misericórdia do Senhor, de Deus, se renova na pessoa bendita do Senhor Jesus, que se colocou entre nós e a ira de Deus, oferecendo a si mesmo como sacrifício. Agora não mais como o sacerdote oferecia o sacrifício por si, mas Jesus ofereceu o sacrifício pelas nossas vidas e não por sua própria vida, porque Ele era perfeito e santo. Ele não tinha pecado no Senhor Jesus, portanto não havia necessidade do Senhor Jesus, assim como os sacerdotes faziam, oferecer sacrifício por si mesmo, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Enquanto os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes humanos, aqueles que eram da linhagem de Levi, segundo o ministério de Levi,
o sacrifício não tinha poder para nos libertar da consciência das obras más. Então, embora encobrisse o nosso pecado, ou o pecado da humanidade diante de Deus, mas a consciência das obras mortas e a natureza humana que nos leva a pecar ainda estava presente. Mas quando o Senhor Jesus derrama o seu sangue puro e perfeito, Ele oferece pelas nossas vidas a Deus um sacrifício perfeito, capaz de nos libertar da consciência das obras mortas, capaz de transformar a nossa natureza pecaminosa em uma natureza nascida da água e do Espírito, para que nós possamos agora viver não mais segundo a carne, segundo as concupiscências da carne, mas agora nós vivemos segundo o Espírito Santo e andamos de acordo com o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O servo de Deus, ele tem toda a condição de viver uma vida santa. Deus tem colocado todos os recursos em favor dos seus servos, para que nós possamos viver uma vida santa e sem pecados. Embora nós tenhamos em nós ainda essa luta entre a carne e o espírito. A palavra nos fala que a carne é fraca. A verdade é que às vezes nós deixamos que o nosso espírito se torne ainda mais fraco do que a carne. Certa vez eu ouvi alguém dizer, como resposta a uma pergunta, inclusive no nosso meio, na nossa congregação, alguém dizendo assim: quem é mais forte, a carne ou o espírito? E a resposta era: aquele que você alimentar mais será mais forte. Mas a palavra de Deus nos fala categoricamente que a carne é fraca. Então, nós podemos alimentar a nossa carne o tanto que nós quisermos, a carne será fraca. O problema do servo de Deus é que às vezes ele não alimenta o espírito. E o seu espírito, não o espírito de Deus, mas o espírito do homem, ele se torna mais fraco do que a carne e se sujeita às coisas da carne, à concupiscência da carne, porque nós não estamos alimentando o nosso espírito e o nosso espírito vai se enfraquecendo. E a carne, mesmo sendo fraca, como diz a palavra de Deus, ela toma as rédeas, toma o poder e a direção sobre o nosso espírito. Por isso nós precisamos, como servos de Deus, estarmos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é forte. Ele é capaz de nos guiar e de nos conduzir em uma vida de santificação diária na presença de Deus. As nossas limitações são transformadas em poder quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O nosso espírito, o espírito do homem, então ele se torna mais forte do que a carne. A carne ela vai continuar na sua condição de fraqueza. Mas o espírito, quando ele está ligado, o espírito do homem, quando está ligado ao Espírito de Deus, o nosso espírito se torna forte. Porque a nossa força não está em nós mesmos, mas a nossa força está no Deus que nos chamou para essa caminhada. A nossa força está nas orações e nas súplicas, nas lágrimas que o Senhor Jesus fez e derramou por nós. É nisso que está a nossa força. Paulo ele vem dizer que quando eu sou forte, quando eu sou forte, estou fraco, mas quando eu sou fraco, eu estou forte. O que Paulo queria dizer é que Paulo ele não confiava na sua força, na sua sabedoria, na sua cultura, porque o homem, quando ele confia nestas coisas e se acha forte, ele está fadado a cair. Mas quando o homem ele reconhece a sua limitação, a sua fraqueza e a sua dependência de Deus, aí ele se torna forte, porque ele passa a viver não mais segundo o que ele sabe, não mais segundo as suas posses,
não mais segundo a sua cultura, mas agora ele passa a viver e a caminhar segundo a direção do Espírito de Deus. E em Deus é que está a nossa força. O Senhor Jesus, ele se entregou a isso por nós. E nós precisamos valorizar esse ministério do Senhor Jesus. Não fosse por ele, irmãos, nós já teríamos sido consumidos pela ira de Deus. A palavra nos fala que o Senhor Jesus, ele temeu a morte. E Deus ouviu quanto ao que ele temia. Quando o Senhor Jesus, ele sai a orar, já nos últimos momentos do seu ministério terreno, ali no jardim do Getsêmani, Jesus, ele clama ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. O Senhor Jesus temeu aquele momento, porque ele sabia que era um momento de dor, um momento de aflição, onde ele seria abandonado pelos seus discípulos, pela multidão que o seguia. O Senhor Jesus sabia que o Pai lhe viraria o rosto. O Senhor Jesus sabia que todo o nosso pecado estaria sobre seus ombros. E o nosso pecado esmagou o Senhor Jesus naquele momento, a ponto de o Senhor Jesus suar gotas de sangue, e clamando ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E Deus o ouviu, o Pai ouviu o clamor do Senhor Jesus, mas não era possível, não havia outro suficientemente capaz de perdoar os nossos pecados, de se oferecer como sacrifício perfeito. A palavra de Deus diz que Deus, olhando ao mundo, não viu um justo sequer, nem um justo. Somente o Senhor Jesus foi capaz de se apresentar como sacrifício perfeito, puro diante de Deus. Se possível, passa de mim esse cálice. Não foi possível passar. Não havia outro para assumir esse lugar, para assumir o meu lugar e o seu ali na cruz do Calvário, porque aquele lugar que o Senhor Jesus assumiu era meu e seu, porque o nosso pecado é que levou o Senhor Jesus àquele local, àquele lugar. Não havia outro. Embora Deus, o Pai, tendo ouvido o clamor, tendo visto a angústia, o temor na vida do Senhor Jesus, mas o plano de Deus precisava ser cumprido para a nossa salvação. Não havia outra forma de Deus nos salvar, de resgatar a nossa alma da escravidão do pecado. Somente com o sacrifício do Senhor Jesus seria possível. E a palavra nos fala que o Senhor Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. O texto que nós lemos nos fala que ele aprendeu a obediência. Nós, como servos de Deus, nós precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus. Nós estamos aqui falando que nós precisamos obedecer às doutrinas humanas, mas nós precisamos obedecer a palavra de Deus, precisamos aprender isso na nossa vida. Quando nós nos colocamos nesta caminhada rumo à eternidade, aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, agora nós precisamos seguir de acordo com aquilo que o Senhor Jesus pede de nós. Já não é mais o nosso querer, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós achamos que é certo, mas agora é aquilo que está na palavra de Deus e na doutrina de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus. A palavra nos fala que ele ainda fosse filho, ainda que era filho de Deus, o amado de Deus, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
e sendo consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. Nós temos que louvar a Deus. Nós precisamos louvar o nome de Deus, agradecer a Deus. E sendo consumado. A palavra consumado aqui quer dizer tendo terminado o trabalho. No grego essa palavra é tetelestai, ou tetelestu. Quando um pai, ele dava um trabalho ao filho, alguma missão ao filho, e quando o filho terminava de cumprir aquela tarefa, aquele trabalho, ele chegava diante do pai e dizia: tetelestai, está consumado, está tudo feito, de acordo com o que o pai tinha determinado. E quando o Senhor Jesus se entrega ali na cruz do Calvário, depois de ter intercedido por nós, derramado lágrimas por nós, ter padecido tantas ofensas, tantos açoites, depois de ter ali depois dele ter sido crucificado, pregado ali na cruz, depois de ter anunciado o reino, o Senhor Jesus agora chega diante de Deus e diz: está consumado. Como se a tarefa ou a missão que o Pai havia determinado ao Filho, ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus cumpriu tudo à risca, conforme o plano de Deus. Tudo está consumado. E agora aqui o escritor de Hebreus vem dizer: depois de tudo estar consumado, depois de Jesus ter entregue o seu ministério a Deus, dizendo: Pai, eu fiz tudo conforme o plano, a Ti entrego a minha vida. Quando o Senhor Jesus terminou de cumprir todo o plano de Deus para a salvação do homem, Ele entrega a sua vida a Deus, dizendo: eu fiz tudo. O Senhor Jesus fez tudo pela nossa vida. O Senhor Jesus fez tudo pela nossa salvação. A palavra nos fala que como Ele cumpriu todo o plano de Deus, a palavra nos fala que Ele se tornou a causa da nossa salvação. E nós glorificamos a Deus, porque o Senhor Jesus é a causa da nossa salvação. A nossa salvação está no Senhor Jesus. Nenhum outro pode nos salvar. Nenhum outro nome, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, foi dado pelo qual nós possamos ser salvos. Somente pelo Senhor Jesus. Ele é a causa da nossa eterna salvação. Nós glorificamos a Deus. Quando nós ouvimos isso, para nós é um motivo de grande alegria. A nossa alma exulta de alegria, sabendo que nós temos direito a uma eterna salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, e sempre tem um mas, e eu sempre digo que quando uma frase tem um mas ali no meio, o que nós precisamos levar em consideração é o que está depois do mas. E o mas está bem aqui. Jesus veio a ser a causa da nossa eterna salvação para os que lhe obedecem. Jesus não é a causa da salvação daqueles que andam dispersos por aí, que não obedecem a sua palavra, que não aprendeu a obediência aos mandamentos do Senhor. O Senhor Jesus vai dizer lá no livro de João que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu também o amarei. E ele será amado do meu Pai, para que nós possamos alcançar essa eterna salvação que o Senhor Jesus colocou à disposição do homem. Nós precisamos aprender a obediência. A salvação é para aqueles que obedecem ao Senhor Jesus. Então nós precisamos prestar bastante atenção nesse final do texto que nós lemos. O
Senhor Jesus se tornou a causa da nossa salvação para aqueles que lhe obedecem. Meus irmãos, que nós sejamos obedientes. Não a doutrinas humanas, não a fábulas judaicas, mas a mensagem que o Senhor Jesus trouxe, a mensagem do reino. Nós precisamos ser obedientes aos mandamentos, ter os mandamentos e guardar. Quando a palavra fala de guardar, fala guardar no coração, né? Davi, ele vem dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, aqueles que guardam a palavra do Senhor Jesus no seu coração e que cumprem a palavra do Senhor Jesus, esses não pecam diante de Deus, porque são guiados pelo Espírito Santo. E aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele não peca, porque o Espírito Santo nunca vai dirigir o homem a ser contrário à palavra de Deus. A direção do Espírito Santo é um caminho reto ao Senhor Jesus e a Deus. Se nós andarmos segundo a direção do Espírito Santo, nós alcançaremos o nosso objetivo, eterna salvação, a qual o Senhor Jesus nos deu, quando Ele se entregou a si mesmo, ali na cruz do Calvário. Meus irmãos, que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. E Deus preza pela obediência. A palavra do Senhor, lá no livro de Samuel, vai dizer que o pecado da desobediência é como o pecado da feitiçaria. Deus abomina a desobediência da mesma forma com que Deus abomina a feitiçaria, como Deus abomina a idolatria a outros deuses. Então, nós, como servos de Deus, nós precisamos disso. Talvez seja a primeira coisa na nossa vida que nós precisamos buscar. Davi, ele vem dizer, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que nós possamos pedir a Deus que nos ensine a obediência. E que nós possamos buscar como sendo prioridade na nossa vida, né? Aprender a obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. Esse é o que me ama. Aqueles que aprenderam a obedecer ao Senhor Jesus. Nós demonstramos o nosso amor ao Senhor Jesus não com palavras, mas nós demonstramos o nosso amor ao Senhor Jesus com obediência à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe na sua palavra. Há aqueles que aprenderam a obediência, que são obedientes à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós não precisamos nos preocupar, porque Deus está cuidando de todas as coisas para nós. A palavra de Deus, lá no livro de Pedro, ele vai dizer: sujeitai-vos debaixo da potência e mão de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Então, quando nós somos sujeitos à vontade de Deus, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus e das mãos de Deus, Deus cuida de tudo por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós teremos nesta vida, a palavra de Deus diz que nós teremos 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Que nós possamos buscar de Deus, aprender a obediência, para ser honrado como o Senhor Jesus foi honrado. O Pai honrou o Senhor Jesus pela obediência do Senhor Jesus. E também o Pai nos honrará se nós formos obedientes à palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu também o amarei, e ele será amado de meu Pai. E nós viremos e faremos nele morada. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, ensina-nos, Senhor, a obediência.
Senhor, quem sabe, Senhor, nós tenhamos que passar pela dor, ó Pai, para aprender, Senhor, a obediência a Ti, Senhor. Quem sabe, ó Deus, nós tenhamos que passar pela perda, Senhor. Ó Senhor, mas nos ensina a ser obedientes mais e mais a Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a andar guiados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, fortalece, Senhor, a nossa vida. Fortalece, Senhor, o nosso espírito. Senhor, e nos transforma, ó Deus. Senhor, naquilo que nós precisamos melhorar, ó Pai, vem mostrar, Senhor. Ó Deus, vem ver se há em nós algum caminho mau, Senhor. Ó Deus, nós estamos abertos, o nosso coração está aberto, sonda, ó Deus, o nosso coração. Meu Pai, se houver em nós algo que necessita, Senhor, de ser corrigido, ó Pai, mostra, Senhor, através do Teu Espírito. Ó Deus, mas que nós tenhamos uma vida de obediência, ó Deus, para que possamos, Senhor, alcançar a eterna salvação. Senhor, nos ajuda. Senhor, nós não temos força, Senhor. Senhor, mas a nossa força está no Senhor. Por isso, Senhor, nós Te louvamos e bendizemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem colocado sobre nós o Teu Espírito Santo. Sabemos, ó Deus, que nesses dias o Teu Espírito Santo tem sido derramado sobre a nossa vida. Por isso, ó Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos, e engrandecemos ao Teu santo nome, Senhor, porque somente Tu és o Deus eterno. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, engrandecido é o nome do Senhor, santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus, louvado é o nome do Senhor, glórias a Deus. Senhor, nós suplicamos a Ti, recebe, Senhor, esse culto em Teu altar, Senhor, os louvores, ó Pai, que foram entoados, recebe, Senhor, como um aroma suave, Senhor, diante das Tuas narinas. Senhor, são louvores de almas que foram lavadas e remidas no sangue do Senhor Jesus. São lábios, ó Deus, que confessam o Teu nome. Ó Deus, e nós confessaremos o Teu nome até o final da nossa vida, pela força do Teu Espírito Santo. Ó Deus, aceita o nosso amor. Aceita, Senhor, a nossa gratidão a Ti, pelo sacrifício que foi feito em favor da nossa vida. Nós intercedemos a Ti no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, e em Teu nome nós dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o infinito e eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.